Apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19 aqui no país, a atividade econômica patina em meio às incertezas. Mas diante disso, o IBGE mostrou recentemente que a taxa de desemprego teve uma pequena melhora. Mas afinal, o que isso realmente significa? Hoje a gente vai bater um papo sobre o panorama geral do desemprego no Brasil. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. No final do ano passado, o IBGE deu uma notícia boa para todos nós. A taxa de desemprego no Brasil recuou para 12,6% no terceiro trimestre de 21. Mas o que isso significa exatamente? Esse resultado é realmente bom? Bem, para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa voltar ao básico. Afinal, o que é desemprego? Quais são os critérios para considerar alguém desempregado? Segundo o próprio IBGE, o desempregado é aquele que está em idade para trabalhar, ou seja, tem mais de 14 anos, que não está trabalhando, mas está disponível e tentando encontrar trabalho. Esses termos são importantes, pois para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego. Para o nosso exemplo ficar mais claro, vamos pensar em 3 pessoas diferentes. Um universitário que dedica seu tempo somente aos estudos, uma dona de casa que não trabalha fora e um empreendedor que possui seu próprio negócio. De acordo com a metodologia usada pelo IBGE, o estudante e a dona de casa são pessoas que estão fora da força de trabalho por opção, então não são consideradas, para fins estatísticos, desempregadas. Já a empreendedora é considerada ocupada, afinal, ela tem o seu próprio negócio. É importante ressaltar que quem recebe algum benefício de programas sociais, como por exemplo Bolsa Família ou Seguro-Desemprego, não tem correlação direta com a ocupação ou o desemprego. Esses benefícios podem ser classificados como parte da força de trabalho ou estarem fora da força de trabalho. Pode ocorrer de beneficiários do programa Seguro-Desemprego, por exemplo, estarem trabalhando na informalidade e dessa forma serão classificados como ocupados e não como desempregados. Pode ocorrer ainda do beneficiário do programa Seguro-Desemprego não estarem ocupados e não terem tomado providência efetiva para conseguir algum trabalho e, portanto, serão classificados como fora da força de trabalho e não como desempregados. Em resumo, se a pessoa quer trabalhar, mas não consegue, é considerada desempregada. Agora que entendemos um pouco mais do que significa para o IBGE ser desempregado, vamos analisar com um pouco mais de atenção os números que nos foi fornecidos. Mas antes, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo por aqui. Aproveita para apertar esse botão vermelho aqui embaixo e se inscrever. Não esquece de ativar o sininho para você ser notificado de novos vídeos, de deixar o seu like e o seu comentário. Como a gente falou antes, a taxa de desemprego ou desocupação no Brasil ficou nesse fim de ano no patamar de 12,6%, que é referente ao trimestre entre julho e setembro de 21. Na prática, 13,5 milhões de brasileiros estavam procurando emprego sem encontrar ao final desse período, número 9,3% menor do que os 14,8 milhões constatados no trimestre encerrado entre junho de 21, segundo o Instituto. Para a gente analisar se esse número é bom ou não, a gente precisa comparar com o mesmo período do ano anterior, pois há épocas e fatores que influenciam os níveis de emprego no Brasil. No final do ano, por exemplo, é comum o aumento do número de ocupados, em razão dos trabalhos temporários no comércio e na indústria. E no trimestre de julho, agosto e setembro de 20, a taxa ficou em 14,9%. Então, isso significa que, de fato, tivemos uma melhora significativa na oferta de empregos aqui no nosso país. Mas vamos tentar ir além desses números. Segundo o IBGE, nesse trimestre, o nível percentual das pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar chegou a 54,1%. Ou seja, são 93 milhões de brasileiros trabalhando com ou sem registro em carteira ou de forma autônoma. Desses 83 milhões, 40,6% ou 38 milhões são trabalhadores informais. No mesmo trimestre de 2020, esse número era de 38%. Então aqui a gente já vê um dado interessante. Por mais que o emprego tenha aumentado, isso não significa que melhorou a qualidade desse emprego. E isso se confirma ao analisar o rendimento médio habitual da população ocupada em setembro de 21, que estava em R$ 2.459, uma queda de 11% sobre os 2.766 constatados em setembro de 2020. Também temos alguns dados sobre o percentual de desempregados por estado. Hoje Pernambuco é líder dessa triste estatística com 18,3%, Bahia em segundo lugar com 18,7% e Amapá em terceiro com 17%.
Do outro lado, da ponta, em primeiro lugar, está Santa Catarina, com um percentual de 5,3% e Mato Grosso do Sul, com 6,6%. A taxa de desempregados na região sudeste caiu de 14,6% no segundo trimestre para 13,1%. Enquanto isso, no Nordeste, a queda foi de 18,3% para 16,4%. O menor índice foi registrado no Sul, 7,5%. Enquanto isso, nas regiões Norte e Centro-Oeste, os registros sobre desempregados chegaram a 12% e 9,8%, respectivamente. Outro dado interessante é que os maiores percentuais de empregados com carteiras de trabalho assinadas estão em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, com 81,8%. Todos esses dados servem para mostrar que, apesar de existir lugares menos ou mais afetados pelo desemprego, ele é um problema tanto para quem trabalha no campo quanto para quem trabalha nas grandes cidades. Mas, Pedro, e o resto do mundo? Será que a gente está muito pior que os outros países? E a resposta, infelizmente, é sim, nós estamos. Segundo o levantamento da Austin Rating, a taxa de desemprego no Brasil é o dobro da média mundial e o Brasil é o pior entre os membros do G20 e a quarta maior taxa de desemprego do mundo. A gente perde apenas para a Grécia em terceiro lugar, Espanha em segundo e a Costa Rica em primeiro lugar em número de desempregados. Esses números mostram de forma clara o quanto o Brasil está perdendo na geração de emprego. Entre esses 44 países estão concorrentes diretos e outros emergentes, como Singapura, Coreia do Sul e México. Nesses países, a taxa de desemprego chega a 4 ou 5% no máximo, o que é algo extremamente preocupante para nós. Um outro dado que é importante destacar é a crise do emprego entre os jovens, que é uma verdadeira bomba relógio para o nosso futuro. No ano de 21, na América Latina e no Caribe, a taxa de desemprego entre os jovens atingiu 23,8%. E cerca de 3 milhões de pessoas deixaram uma força de trabalho na qual predomina a informalidade. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a taxa média de desemprego dos jovens entre 15 e 24 anos teria atingido 23,8% no primeiro trimestre de 21 em toda a América Latina, o nível mais alto registrado desde que a média começou a ser elaborada em 2006. E a falta de oportunidade de empregos para os mais jovens pode afetar a trajetória de trabalho das pessoas e limitar suas chances de ter acesso a um trabalho decente no futuro, mas também são fontes de desânimo e frustração que podem levar a situações de conflito e até mesmo afetar a governabilidade em vários níveis. Aqui no Brasil, o desemprego elevado é explicado principalmente por um período prolongado de baixo crescimento e por problemas estruturais históricos da economia brasileira com uma baixa taxa de produtividade. O Brasil deve crescer menos do que as expectativas e já se fala em recessão para 22, o que pode piorar a posição do Brasil no ranking de desemprego no mundo. Estamos, por exemplo, muito próximos da Grécia, que vem melhorando a cada ano o seu ritmo de crescimento econômico, apesar de todas as dificuldades. Por isso, nosso futuro não parece ser muito promissor nesse sentido. Com crescimento fraco e deterioração do cenário econômico, o Brasil pode ter de conviver uma década com desemprego alto e só voltar ao chamado pleno emprego a partir de 2026, quando, pelas projeções, a taxa de desocupação cairia para 10,1%. Para a gente voltar ao pleno emprego em 2026, o PIB brasileiro teria de crescer 2,2% em 22 em diante, na média. Mas já sabemos que o Brasil não vai crescer nem perto disso nesse ano. E as expectativas se reduzem a cada semana, por conta de aperto dos juros, dólar alto, ruído político e a incerteza em relação às próximas eleições. Ou seja, a gente está vivendo a tempestade perfeita para derrubar as expectativas de emprego. Mas agora eu quero saber o que você acha disso tudo. Como você acha que o governo deve lidar com esse problema do desemprego? Quais soluções seriam possíveis? Comenta aqui embaixo, vamos usar esse espaço para dialogar e construir juntos um futuro melhor para o nosso país. A sua ajuda é essencial para fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Eu achei legal essa informação. Só é desempregado quem está procurando trabalho. Então você tem um mês, sei lá, você não é desempregado. O sujeito que vende aqui carrocinha, que é o cara, sei lá, o cara que vende coco na praia, ele é informal, mas ele está ocupado. Ele não é considerado desempregado, entendeu? Porque ele não está procurando emprego. Então todo mundo que não está procurando emprego no final do dia, se você está em casa sem fazer nada, sei lá, está vivendo de uma renda, não está procurando, você não é desempregado. E o fato de só ter um MEI, por exemplo, você já não é. Não, você é considerado ocupado. Empreendedor, como colocou ali, é considerado ocupado. Então, os caras tá fazendo qualquer atividade, tendo MEI, sendo informal, não importa, fazendo bico. Não tá fazendo nada.
Mas tem um MEI. Mas não está fazendo nada. Mas não está fazendo nada, ele não é ocupado. Ele simplesmente não está procurando trabalho. Se ele está fazendo alguma coisa, ele é considerado ocupado para fins estatísticos, entendeu? Mas ele, às vezes, não consegue. Então, ele vai fazer um bico, então aumenta o número de informais. Então, só que esses informais não contribuem. Aí o sistema de trabalho, que a gente pode até discutir se está obsoleto, mas o sistema de trabalho não fica tudo ferrado, entendeu? A lógica trabalhista. Aí a aposentadoria, aquela coisa toda e tal. Que as pessoas não querem mais trabalhar. Talvez as pessoas não queiram mais trabalhar de carteira assinada. O desemprego é aquele que está em... Puta, errei. É o desempregado. Não é o desemprego.